Converso agora com a doutora Sônia Catarina, nossa conselheira estadual aqui, a subseção de Santos, representando a Advocacia Santista. E hoje nós vamos conversar algo que está afligindo há alguns anos. A gente vê uma certa, como poderia dizer, não decadência, mas uma ausência de algo que estava dentro do advogado, sempre esteve dentro do advogado, que é a sua conduta. Nós tivemos alguns casos que estarreceram a sociedade brasileira no todo, que foi o caso em Santa Catarina, onde um colega se portou de uma maneira medíocre, podemos dizer assim, e algo que vemos percebendo ao longo das décadas. E não é saudosismo, não, é realidade. E a profissão precisa, na verdade, reaver, resgatar certas coisas. Prazer estar aqui, doutora. Muito obrigada, o prazer é meu, uma boa tarde, muito obrigado pelo convite, doutor Sérgio. A esse respeito, eu, como uma advogada mais idosa, né, para não dizer mais velha mesmo, eu acho que nós precisamos urgentemente recuperar a dignidade da advocacia, né? Quando você relembra, mesmo não é há tanto tempo assim atrás, há 20 anos atrás, a postura dos advogados entre si, com seus clientes, com o Poder Judiciário, era de uma outra forma. Eu sempre brinco que quem gosta de ser absolutamente livre, criativo, moderno, deve fazer arquitetura, teatro, cinema, né? Que é um lugar, música, o lugar das pessoas que podem fazer o que elas quiserem. Na advocacia, a gente tem posturas e condutas e comportamentos definidos pelo nosso estatuto, definidos pelo nosso Código de Ética e Disciplina, e nós nos relacionamos com um dos poderes do Estado, que é o Poder Judiciário. Então, eu sempre brinquei o seguinte, você não vai de sandálias havaianas a um casamento. Se vocês, homens, estão de terno e gravata, uma mulher advogada, ela deve estar com umas roupa condizente com o local e o momento. Ela realmente pode usar a roupa que ela quiser. Eu quero deixar isso muito claro para que não entortem o que eu estou falando. Mas no momento em que você está como advogada, assim como vocês como advogados, as normas devem ser seguidas, inclusive as normas de vestuário. Sim, sim. Né? Agora, eu acho importante, as pessoas têm que saber os lugares que vão se portar, e isso daí é um lugar que você se veste, fala, para ser respeitado, você precisa respeitar o lugar que você está. Isso acontece em qualquer lugar que você tem as portas abertas. São questões que a gente tem observado, e a doutora deve ter observado mais porque estava à frente sempre, não agora, mas há vários anos, ao TED, então questões que envolvendo ética e tudo mais. E pós-pandemia nós vivemos também uma outra situação que é as audiências, né? Essas audiências que estão expondo para todos como que funciona o funcionamento do judiciário, e nós temos excelentes juízes, nós temos excelentes promotores, excelentes funcionários e excelentes advogados. E também temos um desequilíbrio dentro da pirâmide. E aí nisso que eu queria tocar nesse ponto. Eu estou achando muito interessante que na nossa primeira avaliação, lá inclusive com amigos de São Paulo, ligados a prerrogativas, eles viam as audiências virtuais como uma forma de afastar o advogado do Poder Judiciário, no sentido de que, olha, eu não tenho mais que receber advogado, né, porque vai ser tudo virtual. No entanto, ocorreu assim, uma coisa meio ao contrário. As audiências virtuais estão sendo gravadas, estão entrando nas redes sociais, quase que imediatamente, e estão mostrando um relacionamento do Poder Judiciário com o jurisdicionado, com o advogado, de uma forma que não está sendo muito condizente com aquilo que se acreditava,
que a sociedade está vendo meia estarrecida alguns tratamentos que são dados tanto ao advogado, que nós acabamos de ver semana passada, numa Câmara de Direito Criminal, no TJSP, agora em Santa Catarina, o tratamento dado à vítima, sendo ela vítima ou não, não sei, a gente não conhece do processo, não pode opinar, mas, de qualquer forma, nenhum jurisdicionado pode ser tratado daquela forma. Nem pelo representante do Poder Judiciário, nem pelo representante do Ministério Público, e ainda menos pelo advogado. Eu me sinto profundamente envergonhada, enquanto advogado, pela forma estúpida, praticamente, que esse advogado tratou a vítima, no caso, ali em tela, no caso. E essa repercussão toda faz a sociedade pensar e repensar. E isso é uma coisa que a gente precisa entender, que se você quer uma sociedade que evolua, precisa começar dos órgãos, seja o judiciário, OAB, qualquer que seja a entidade que esteja à frente, para poder se repensar nisso. Uma coisa que me preocupa, doutor Sérgio, é que a visão da sociedade do advogado, certo? Nós acabamos pagando preço, as pessoas, os advogados sérios, competentes, que levam com uma conduta absolutamente correta a sua vida profissional, acabam pagando o preço dos maus profissionais. Óbvio que há maus profissionais em todas as profissões, né? A gente tem maus médicos, médicos desidiosos, médicos negligentes, arquitetos, engenheiros, todos também bons e ruins. Mas a OAB é um dos pilares, é a maior organização da sociedade civil. E a OAB somos nós. Ela não é uma entidade sozinha, né? Nós somos a OAB, nós fazemos a OAB, nós construímos a OAB. E a OAB, as pessoas não sabem, a OAB pune os maus advogados. Infelizmente, o sigilo com que se faz isso, até terminar o processo por inteiro, faz com que a sociedade pense que nós não estamos punindo. Nós somos omissos, nós não somos. Por outro lado, nós tínhamos que somar esforços todos para resgatarmos o que eu falei inicialmente. Sabe, nós temos que ser vistos como as pessoas que vão defender os direitos das pessoas, mas somos sérios, competentes e honestos. Sim. Isto é imprescindível. É fácil ganhar dinheiro? Não, não é. Quem falar para vocês que vocês vão ficar ricos com a advocacia, gente, esqueçam, certo? Esqueçam. Houve um tempo em que haviam poucos advogados, certo? Que fazem a nata da advocacia hoje. Mas, por exemplo, se nós pegarmos o nosso mercado hoje, com 9 faculdades, soltando profissionais todo ano, o nosso mercado é muito diminuto para tudo isso. Está exaurido. Uma das coisas que a gente tem feito aqui nas entrevistas é trazer um jovem advogado para o que realmente está batendo a porta, que é o direito digital, que a saída é a tecnologia que entrou já dentro da sociedade, vive, e o direito que está muito dinâmico. Então, porque se não formos esperar essa sistemática que envolve o judiciário, que envolve... Nós passamos por dificuldades, porque cada processo demora uma vida. E aquela história de você montar seu escritório, ficar sentadinho esperando que o cliente vá bater a sua porta, realmente acabou. O que você falou, direito digital, muito estudo, muita procura por técnicas novas, por coisas novas, teses novas. Então, e muita vontade e muita garra para procurar. Isso é uma coisa importante, por isso essa entrevista é de suma importância,
até para a gente mesclar, porque tem muito jovem com muita vontade e com um mercado novo se abrindo. Né? E qualquer mercado que se abra, você precisa ter aquilo que a gente falou inicialmente. Você tem que estar aivado de muita... uma conduta ilibada, você precisa ser... Ainda mais quando você não negocia cara a cara, porque o comércio mudou, então você veja... Então, é muito importante que isso esteja bem sedimentado para o jovem, que a conduta dele é o que vai torná-lo, independente se você está aqui ou no Japão e você negocia, a sua conduta é que vai fazer você continuar negociando, advogando para empresas, sendo indicado, inclusive, né? Porque na verdade, nós vendemos confiança, né? Exatamente. Ou as pessoas confiam ou não. Então, vem aquela velha máxima do pessoal antigo, o seu nome é a sua maior riqueza. Exatamente. E não vai, isso não some. Isso, eu acredito, com as alterações pós-pandemia, que não terminou, mas é que a sua conduta e o seu conhecimento é que vai diferenciar você do resto do mercado. Era assim? Era. Mas hoje vai ganhar uma ênfase maior, porque como o mercado está muito sufocado, aí eu acho que a ideia é você ter um conhecimento e um nome. É o conhecimento e o nome, não tenho a menor dúvida. Isso aí é fundamental e tomar alguns cuidados, que eu acho interessante quando você recebe documentos via digital, procurar alguma forma de ver os originais, porque já houve casos de você acreditar e você está recebendo documentos falsos. Isso é só uma pequena dica de alguém mais velho que já viu mais coisas, certo? Mas isso é muito importante, porque chega no momento, o que é importante até para o ser humano evoluir é passar para as novas gerações para que vivam o que nós vivemos de bom. Né? É isso aí, tem também a gente aprender com os erros dos outros, né? Para a gente não repeti-los. A doutora desempenhou durante um bom tempo sempre cargos na OAB que exigiam e te deram uma amplitude muito boa para saber o que está acontecendo realmente no mundo. Né? Na verdade, por exemplo, no Conselho, o Conselho é composto de 200 e poucas sessões, eu não lembro agora, 234, ou foram criadas algumas outras. Então, você lida com advogados do Estado de São Paulo inteiro, né? Lógico que há comarcas menores, mas onde também tem menos advogados, né? Então, a vida no interior é mais fácil, mais barata, mais tranquila. E eu noto, assim, que há uma diferença. Nós estamos muito próximos à capital, então a nossa vida é um pouquinho diferenciada nesse sentido. Mas traz para mim, especialmente, trouxe muito, desde que eu fui vice-presidente desta casa, depois passando pelo Conselho, passando pelo Tribunal de Ética, passei por várias comissões. Eu não cheguei hoje, né? Eu comecei a sendo membro, depois presidente de comissão e tudo isso. E por isso que eu volto a confirmar que é muito bom ao advogado também estar participar da OAB. Sim. Participar da OAB. Tem dias que a gente se aborrece, tem dias que a gente dá risada, tem dias que a gente fica alegre, mas você está colaborando com a advocacia como um todo. Sim, sim. E além de colaborar com a advocacia, você está aprendendo muito também com os colegas. Sim. Eu aprendi muito dentro do Conselho, agradeço muito aos meus colegas de Conselho, são 160 advogados, onde dois conversam já dá conflito, imagina entre 160. Mas você aprende muito, você aprende até a ser uma pessoa mais democrática, porque como é um conselho, é um órgão colegiado, quase nunca a sua opinião vai valer a opinião da maioria. Sim, sim. Então a gente aprende também a virar um pouquinho mais gente, um pouquinho mais democrática. Isso é importante, a gente posso estender muito, mas essa questão da casa do advogado, a extensão da sociedade, não é balela, não. Mas para você entender essa frase, você tem que vivenciá-la, para você dar
sentido, para você entender o problema da população e do seu colega advogado. Não ficar, às vezes, não condenando ninguém, porque cada um tem a sua metodologia, cada um tem a sua vida. Tem gente que não faz nem fórum, porque ela é preventiva e tudo mais, e não deixa de ser advogado, somos todos. Mas quando você vem aqui, você entende que o seu mundo, às vezes, é diferente de outra pessoa. E aí você tem que entender, e aí você se torna uma pessoa melhor, porque você está no dia a dia vendo dificuldades que talvez você não tenha. Isso é uma coisa importante. Nós temos aqui teria muitos assuntos aqui, a gente poderia falar, são muitos tempos que a doutora Sônia está à frente aqui, como ela falou, descreveu o seu histórico dentro da OAB, mas eu queria que a doutora deixasse um recado aqui para o jovem advogado, que eu acho que, ou para os advogados em geral, vai. Meu recado é exatamente esse. Nesse momento, num ano difícil que nós estamos vivendo, provavelmente o ano que vem não vai ser tão mais fácil. Dentro desse mercado, como o doutor Sérgio falou, exaurido, difícil também, nós precisamos unir nossas forças. Unir nossas forças dentro desta casa, dentro da OAB, nos ajudarmos, porque a gente sempre pode ajudar um outro colega. Por exemplo, eu não faço trabalhista, eu não sei fazer ações trabalhistas, a justiça é um trabalho para mim. Então, quando eu sei, alguém me procura, indica outro, sabe? Todo mundo ganha, todo mundo... Somos parceiros, não competidores. É isso aí o recado. E venham para a OAB, venham trabalhar pela OAB, vamos resgatar a dignidade que o pessoal mais antigo tinha e mantém até hoje. Está na hora disso. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada.